são 6.000 anos para se determinar um padrão evolutivo de conexões? Cara, imagina o nível de organização e o tempo que demorou para chegar nesse padrão de organização aqui, ó, do dia para noite, tá, gente? Isso levou muito tempo. Então, assim, pessoas morreram, neandertais morreram. Essa história de padrões anatômicos, variações anatômicas, monstruosidades, coisas do tipo, elas foram acontecendo. A evolução de um organismo, ele vai ocorrendo por tentativa e erro mesmo. É bastante interessante como acontece. E aqui eu queria mostrar para vocês, inclusive essa parte do sistema nervoso. Então aqui deixa eu tirar todas as membranas e deixar o cérebro. Inclusive o cérebro é uma coisa incrível, se você perceber, né? Tem lá o cérebro todo amassado, né? Os sulcos e os giros cerebrais. Vocês sabem para que isso acontece? São que é a lisencefalia. Olha que coisa incrível que é o seu cérebro. O cérebro, quando é liso, ou seja, não desenvolve esses sulcos e os giros, imagina a seguinte situação, isso aqui, ó. Uma folha é lisa, tá? E ela ocupa uma área X aqui. O que o padrão evolutivo do seu sistema nervoso fez? O meu cérebro caber na minha caixa craniana, ou seja, para eu evoluir o crânio humano num tamanho que seja grande, compatível com o tamanho do córtex cerebral, mas que não ocupe muito espaço, tipo, você não ficar com a cabeça gigante, o que o padrão evolutivo fez? Isso fez em todos os órgãos que precisam ocupar pouco espaço, isso aqui, ó. Por isso que seu cérebro tem esse formato, por causa disso aqui, ó. Você tem uma folha desse tamanho aqui, ó. Olha o tamanho dessa folha aqui, ó. Olha o tamanho da folha, é essa aqui. Se seu cérebro fosse liso, sua cabeça ia ser desse tamanho aqui, ó. Nos livros eles dizem que nosso crânio ia ser do tamanho de um travesseiro. Tamanho de uma tela de computador. Ia ser mó pirombo, um negócio gigante, assim. Então, para acomodar o cérebro num espaço pequeno, o que acontece? E fez isso aqui com o seu cérebro. Tá vendo a importância das analogias, ó? Agora essa folha cabe num espaço pequeno aqui, ó. Num espaço pequeno eu consigo ocupar o cérebro. Por quê? Porque o córtex cerebral, que evoluiu fortemente no ser humano, olha que coisa louca. Cerca de 2/3 do córtex cerebral ficam escondidos entre os sulcos e os giros. Somente 1/3 do córtex é superficial. Então a maior parte do córtex ficou escondido nesses sulcos e nos giros. Então, se fosse liso, ocupava um tamanho enorme. O que ele faz? Dobra para dentro e faz isso aqui, ó. E aqui eu tenho um sulco, mas eu tenho área cortical lá dentro. Então é muito incrível como o cérebro consegue fazer isso. Porém, se eu tirar essa camada cortical do cérebro, que é uma camada mais superficial, na verdade eu tirei aqui. Aqui saiu córtex e saiu substância branca também. Aí a gente chega na parte mais profunda do cérebro. Essa porção mais profunda do cérebro aqui, ela sofreu pouca modificação nesses mais de 100, 200, 300, 1 milhão de anos atrás. Quando você pensa nesse número, você fala, cara, 1 milhão de anos é muita coisa. Então, olha o tempo que os seres estão se desenvolvendo para chegar na evolução que a gente tem até então. Na verdade, isso é o que se tem de evidências, tá? Da evolução de todos os seres, tá? Não só do ser humano, mas de todos os seres, né? Então aqui a gente tem padrões do cérebro profundo, tá? O cérebro primitivo, aqui a gente tem o ventrículo lateral, tá? Então, esse ventrículo lateral é para a circulação do líquor. Aqui a gente observa os famosos núcleos da base, tá bom? Então você tem aqui o famoso núcleo caudado. Eu vou fazer uma multisseleção aqui, ó. Esse grandão bonitão aqui é o famoso putamen, e lá na parte interna a gente tem o famoso globo pálido, ó. Então a gente tem aí os famosos núcleos da base. Esses núcleos da base importantíssimos também no cérebro profundo, importantes para a nossa sobrevivência. E a gente sabe que esse cérebro profundo aqui evoluiu menos que o córtex. Então quem cresceu mesmo foi essa porção externa aqui, ó. Por isso que o crânio do Neandertal era menor e a mandíbula maior. No ser humano o crânio cresceu e a mandíbula está diminuindo. Tanto que o siso praticamente não está cabendo, né, no crânio humano. Então aqui a gente tem núcleos basais aqui. Aí a gente verifica lá dentro, ó, estruturas importantes também para a sua sobrevivência, tá? E comportamento. Aqui você tem os núcleos talâmicos. Essa bagaça inteira aqui corresponde ao tálamo, tá? Então isso tudo aqui, ó, representa o tálamo, ó, núcleos talâmicos. Vamos fazer uma multisseleção aqui, ó. Tálamo, adoro o tálamo, ó. Esse aqui é o tálamo.
Então é importantíssimo para você aí também. Esse aqui é o famoso tálamo. Vou mostrar algumas coisas que você está vendo numa perspectiva diferente. Pronto, escondi o tálamo. Vou esconder ele inteiro aqui, ó. Aí aqui é a famosa aderência, ó. Então aqui é onde a gente tem a junção do tálamo direito e do esquerdo. Então uma parte importante aí. Aí lá na parte mais profunda a gente vai ter o hipotálamo também, tá? Que ele fica nessa região, tá? O hipotálamo é importantíssimo na sua sobrevivência. Basicamente, quando a gente tem a questão dos nossos instintos primitivos, a gente está falando de hipotálamo e a gente está falando também das estruturas que elas vão formar o chamado sistema límbico. E aí eu queria que vocês vissem algumas delas aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura que forma o sistema límbico. E aqui na pontinha dele você tem, ó, o famoso hipocampo. Deixa eu fazer uma multisseleção aqui, ó. Então, hipocampo aqui. E lá na frente, ó, vocês têm essa bolinha aqui, ó, que é o corpo mamilar. Tá, então essa estrutura aqui, ó, ela forma o que você chama de sistema límbico, tá? O sistema límbico tem esse nome porque limbo significa contorno, tá? Então daqui vem o nome sistema límbico. Isso aqui é talvez a parte mais primitiva do seu cérebro. Seus instintos primitivos, memórias, tudo fica aqui na parte mais profunda do cérebro. Então a questão do cérebro humano é bem interessante. O córtex cresceu, mas o cérebro profundo praticamente permanece inalterado. Evidentemente tem alterações, mas é uma parte aqui mais profunda do cérebro relativa às suas emoções e sobrevivência. Então quem te manteve vivo é seu cérebro profundo. Quem te fez inteligente e te faz pensar diariamente é o cérebro superficial, é o cérebro cortical. Então essa é uma nova perspectiva para você observar seu cérebro e o porquê que esse órgão é tão bonito. Cara, como o cérebro é incrível, né? Isso aqui é uma máquina absurda, cara. Às vezes, eu fico me questionando, assim, o quão potente é o cérebro. E o cérebro faz adaptações impressionantes a esses processos. Então, se o olho é um baita de um sensor, tá? Que o olho é um sensor de luz, a parte do corpo que eu mais curto de verdade é realmente a mão. Então, se a gente for estudar a mão aqui, eu vou colocar a pele da mão, assim, a capacidade que a mão tem de se conectar ao seu cérebro é uma coisa impressionante. Só para você ter uma ideia, aquele cérebro do Neandertal que evoluiu para um cérebro Homo sapiens, aquilo só foi possível por causa da sua mão. Então, a mão é o elemento que fez o ser humano evoluir ao que ele é hoje. Ah, Rogério, por que a mão? Porque a partir do momento que você liberou as mãos, porque os hominídeos já andavam numa posição, já tinham capacidade de produzir ferramentas. Quando o ser humano começou a andar na posição bípede, e aí o cerebelo tomou controle da sua posição bípede, do seu equilíbrio, e ele liberou seu cérebro para outras atividades, o ser humano mudou radicalmente as coisas. Vocês entendem? O cerebelo, que é aquela parte de trás do cérebro, esse nome cerebelo significa pequeno cérebro. É o cérebrozinho. Isso significa cerebelo. Na hora que você ficou de pé, meu amigo, isso liberou sua mão para produzir inúmeras ferramentas. E essa sensibilidade que a gente tem na mão, toda vez que você faz o tato em algum objeto, você está estimulando o seu cérebro. Então, na reabilitação da mão, uma das partes mais importantes é o estímulo da sensibilidade. Quando você faz isso aqui na sua mão, ó, você não está estimulando sua mão, você está estimulando seu cérebro. Uma das formas de estimulação cerebral é o estímulo da sensibilidade da mão. Então a leitura estimula a sua porção cognitiva do cérebro. E a mão, quando você estimula a parte sensitiva do cérebro. Então é uma parte muito ativa do seu cérebro. Então é muito importante que você entenda essa conexão da mão com o seu córtex cerebral. Então é por isso que eu considero a mão um dos elementos mais impressionantes da evolução humana. Porque o que permitiu o seu cérebro crescer dessa forma e a gente ter uma inteligência são as mãos. Vocês já perceberam que todo o trabalho que vocês fazem diariamente, ele envolve suas mãos? Nem sempre os pés, né? E as pernas, membro inferior, mas sempre as mãos. Não tem atividade nenhuma
Tudo que é produzido, tudo que vocês conhecem de produção é manufaturado, é feito com a mão. Então a mão é o elemento mais impressionante que te conecta com o cérebro. Tem dois elementos de conexão impressionantes que eu gosto, os olhos e a mão. Mas tem outros também, o ouvido também é importante, tá? Então o ouvido ele te mantém também alerta a estimulações externas. A forma na qual a gente tem a sensibilidade captada no ouvido também é diferente, mas eu acho impressionante a mão pela sensibilidade tátil que a gente tem e os olhos pela especialização do nervo óptico, né? Ele é fotossensível, então é impressionante. Você pode captar parâmetros luminosos e seu cérebro produz essa luminosidade que entra no seu olho em imagens. Então o olho também é uma coisa muito impressionante. Então os órgãos dos sentidos, que são a mão, os olhos, a mão não, né? A pele como um todo, pele, olhos, ouvidos, olfato e paladar, esses são seus 5 sentidos básicos, porque quando você ouve aquela expressão, né? Isso é um sexto sentido, porque os 5 são esses que eu falei para você anteriormente, e foi isso que permitiu o seu cérebro evoluir ao que ele é hoje. Então, agradece ao cérebro aí.